Olá pessoal, estamos dando início hoje a mais um estudo das virtudes teologais. Desde já agradecemos por aqueles que estão acompanhando o nosso canal, que estão curtindo, compartilhando, que vocês possam continuar e compartilhar junto conosco, desse canal, para que possamos chegar a mais corações, para que a gente possa atingir ainda mais as nossas famílias, levando o conhecimento da nossa Igreja Católica, do Catecismo da Igreja. Então vá lá na nossa página, no canal do YouTube, deixe lá seu like e nos acompanhe. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo das virtudes. Nos vídeos anteriores nós já conversamos sobre as virtudes da fé e da esperança. E hoje nós iremos falar sobre a virtude da caridade. A virtude da caridade, nós temos que analisarmos qual o significado desta virtude. O que é que essa simples palavra caridade realmente significa na nossa vida enquanto cristãos. Aí lá no Catecismo da Igreja Católica, ele vem nos dizer justamente isso. A caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas por si mesmo e ao nosso próximo como a nós mesmos, por amor a Deus. E aqui, Germana, ela já vem nos falando justamente a palavra essencial do significado de caridade, amor. Pois é, Tânia. Nós estamos aqui para instruir diante da palavra de Deus um pouco daquilo que nós sabemos sobre a caridade, como você já falou. E a caridade nada mais é do que o amor que a gente sente pelo outro. Quando a gente ama o outro, a gente é capaz de fazer aquilo que nós chamamos de caridade. Quer ter compaixão, não dó, porque dó é um sentimento que a gente não deve sentir pelo nosso próximo. Nós devemos ter compaixão, como Jesus sempre teve por aqueles que o procuravam na época que ele fez a sua peregrinação nessa terra. E o dom do amor é tão interessante a gente ver que antes mesmo de Jesus vir nesse mundo, os profetas, a igreja, o Antigo Testamento já nos ensinava isso. A gente pode pegar, por exemplo, aqui, lá no livro do Deuteronômio, você que vai nos ouvir pode procurar no capítulo 4, no versículo 37, vai dizer: porque amou teus pais, elegeu a sua posteridade depois deles, tirou-te do Egito com a força do seu poder. Então, para quem acompanha um pouco as Escrituras, vai ver que por amor Deus não deixou aquele povo do Egito perecer. Eles estavam sofrendo a escravidão lá pelo faraó, e Deus ouviu o clamor do seu povo. Se a gente for ler direitinho, Deus ouviu o clamor, até essa palavra que se usa, e através de Moisés, Deus tirou aquele povo do Egito. Mesmo sendo um povo rebelde, que muitas vezes não ouviu a palavra de Deus, mas Deus, com um amor enorme, ele foi lá, usou a pessoa de Moisés para tirar aquele povo do Egito. Essa palavra de amor nós podemos traduzir dessa forma: alguém que, sem explicação, mesmo que seja ferido, ele é capaz de se compadecer do outro. E esse alguém, em primeiro lugar, é Deus, que nos amou por primeiro e não deixa de nos amar nunca. Então, para a gente entender essa palavra de caridade, da virtude teologal, nós precisamos entender também a palavra amor, porque uma é sinônimo da outra. Não há caridade sem amor, não tem como ter caridade sem amor. Eu só sou capaz de fazer uma caridade, ser caritativo com alguém, se eu me sentir tocado por esse sentimento chamado de amor, que é nobre e nós precisamos cultivar ele todo dia dentro de nós. E a gente vai adiantando também em Deuteronômio, no capítulo 10 do 15, vai só reforçar o que eu já acabei de ler. Deus nos fala assim: não obstante, só a teus pais se apegou ao Senhor com amor e elegeu a sua posteridade, depois deles a vós, dentre todas as nações, como o vedes presentemente. Então, Deus, com um amor que nós não conseguimos explicar, ele vai nos resgatando daquilo que muitas vezes nós até ferimos a Deus. Eu até anotei aqui algumas coisas para a gente entender melhor. Porque, olha, o amor de Deus se manifesta por suas múltiplas intervenções na criação.
coisa que eu acabei de ler. Deus sempre interveio na vida do homem com amor, mesmo nós sendo rebeldes, com caridade, com compaixão. Porque até hoje isso não é só coisa lá do tempo de Moisés, dos profetas, dos reis, que os homens vêm se rebelando contra Deus. E Deus vem sempre abrindo mão, vamos dizer assim, da iniquidade do homem para fazer o bem a ele. Por quê? Porque Deus nos ama. Para dizer a nós que nós também temos o dever e a obrigação de amar aquelas pessoas que estão ao nosso redor e até as que nós não conhecemos. Porque tem que ser de nós mesmos essa questão do amor, porque sem amor a gente não vive, né? Isso mesmo, Germano. E essa virtude da caridade, ela vem justamente buscar pela nossa perfeição, pela perfeição do dia a dia. Nós somos convidados a dar o máximo de relevo possível a essa virtude, né? Pois ela faz desabrochar em nós o desejo de testemunhar o sinal da presença de Cristo em nossa vida, em nosso meio, pela prática justamente da caridade, né? Somos chamados a sair de nós mesmos para que possamos ir ao encontro dos pobres, dos doentes e dos abandonados. É importante nós compreendermos que a caridade cristã, ela se estende a todos, sem discriminação nenhuma, de condição de raça, de religião. E ela não espera nenhum tipo de lucro, né? Ela não espera nem lucros, nem agradecimento. Nós precisamos compreender que a caridade é um dom de Deus. É algo que Ele nos deixou para que a gente realmente busque. E lá no Catecismo da Igreja Católica, ele vem justamente nos dizer isso. Jesus fez da caridade um novo mandamento. Então, como Germano já mostrou, no Antigo Testamento, quando nós buscamos estudar, lá em Deuteronômio, nas passagens de Colossenses também fala muito sobre a questão da vivência do amor, mas aí vem o Novo Testamento, através da palavra do próprio Jesus, para nos afirmar, né? Amando os seus até o fim, é o que ele nos diz. Manifesta o amor que recebe do Pai, também recebem de Jesus. Por isso disse Jesus: assim como o Pai me amou, também eu vos amei, e permanecei em meu amor. E ainda este é o meu preceito: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então a importância dessa palavra amor, a importância de compreendermos o significado da caridade. A caridade é amor, amor é caridade. E que nós temos que ser solícitos, nós temos que realmente viver fazendo essa caridade não como uma moeda de troca. Porque muitas vezes, quando a gente está dentro da igreja, a gente acha que doar a comida àqueles que estão precisando, a gente acha que fazer as ações de caridade, né? Que quando a gente fala a palavra caridade, a gente muitas vezes se reflete na palavra fome. Então a gente acha que a caridade é só isso. É só você doar alimento a quem precisa. Mas esse alimento, ele não pode ser só um alimento físico, um alimento do dia a dia, tem que ser um alimento espiritual. Tem que ser uma doação realmente feita com amor. Como ele diz aqui, que nós não podemos esperar lucros nem agradecimento. A gente tem que se doar sem esperar nada em troca, que foi o que Cristo fez por nós. Então aí a gente pode entender que a caridade é um ato de desapego da nossa parte, né? É o ato de partilhar, claro, aquilo que nós temos, vamos pensar nas pessoas que necessitam do alimento, de uma roupa nesse tempo de frio, né? Mas também é o ato da gente não ter apego às coisas. E mais importante do que isso, como você bem falou, é a gente saber também aconselhar as pessoas. Tem gente que não precisa não somente de um prato de comida, mas ele precisa de um bom amigo, ele precisa de um bom conselho. Isso também é um ato caritativo, que conforta os corações, né? Muitas vezes a gente se sente mais feliz em ouvir algo que nos conforta do que receber um presente. E então as pessoas têm que entender que a caridade, como você bem falou, não é só o ato de doar algo material, mas é algo de doar também o espiritual, o conselho, a amizade sincera, que é tão difícil nos dias de hoje, a gente ter uma amizade sincera, né? Então, a exemplo de Jesus,
fez a partilha dos pães? Sim. Mas Jesus também foi caritativo quando ele ouviu as pessoas. Quando ele curou as pessoas com uma só palavra: vá, a tua fé te salvou. Né? Aí eu fico pensando aqui, na passagem lá da prostituta, que vieram aquelas pessoas todas, jovens e adultos, querendo apedrejar aquela senhora, aquela mulher. E Jesus parece que não estava nem dando ouvido, se a gente for olhar direito, ele continua ouvindo aquelas pessoas, riscando no chão, diz a palavra. Mas com 2 ou 3 palavras ele foi capaz, não só de fazer com que aqueles homens entendessem que eles não eram os donos da verdade, mas também de fazer com que aquela mulher se sentisse útil. Olha a caridade que Jesus seja aquela mulher, com o amor que a gente não consegue compreender. Quando ele disse: se vocês não têm pecado, atirem a primeira pedra. E aí, a começar dos mais velhos, diz a palavra, até os mais novos foram jogando as pedrinhas lá no canto e foram embora, porque todos tinham culpa. Mas naquele momento, o mais importante de tudo foi que aquela mulher se sentiu amada por Jesus. Ninguém te condenou? Ninguém, nem eu. Aquela mulher, naquela época, ela era um excremento da terra, porque para os homens só serviam para usá-la. E eles se sentiam no direito de usar e achar que não tinha nenhum pecado, só ela tinha. Mas Jesus veio para modificar tudo isso, sentir compaixão. Olha aí a obra da caridade. Ele se compadeceu, né, das enfermidades daquela mulher, porque a enfermidade não era só os pedaços que a pessoa às vezes sofre, você quebra a perna, mas a enfermidade interior, e que foi curada pelo amor de Jesus. Foi a maior caridade que ele pode ter feito àquela criatura. E assim ela se sentiu uma nova criatura. Por quê? Porque ela se sentiu amada, se sentiu acolhida. E a gente precisa entender que a caridade, como a gente já vem dizendo, não é só dar aquilo material que as pessoas precisam, mas, citando esse exemplo aqui, é também entender o que o outro está sofrendo, se compadecer com ele, entrar nesse sofrimento e fazer com que ele se sinta útil. E disponibilizar, né? Disponibilizar o nosso tempo. Porque muitas vezes nós nos tornamos egoístas. A gente não quer ouvir as pessoas, né? Isso. E hoje, principalmente, a gente escuta muito falar sobre a depressão. Mas por que será que tem aumentado tanto? É justamente por essa falta de caridade e de tempo, da gente tirar um tempo da nossa vida para ouvir o nosso próximo, para levar uma palavra até aquele que precisa daquele momento ser escutado, né? de realmente desapegar do eu e passar a ver o nós, passar a ver não só eu enquanto pessoa, mas ver o próximo. E lá no Catecismo ele continua justamente nos falando sobre esse fruto do Espírito, que é a plenitude da lei. Ele diz que a caridade guarda os mandamentos de Deus e de seu Cristo. Permanecer em meu amor. Então nós temos que permanecer no amor de Cristo. Nós temos que permanecer no amor de Deus. Nós já vimos que desde o início da criação, o quanto Deus nos ama. O quanto Deus tem buscado nos manter na aliança junto com Ele. E se Ele realmente não fosse um Deus de amor, esse Deus que preza e que busca e que luta pela caridade, o que é que seria de nós? Como era que nós estaríamos hoje? Né? Quando ele diz aqui, o Cristo morreu por nosso amor quando ainda eram inimigos. Está lá na carta de Romanos. O Senhor exige que amemos como Ele mesmo os nossos inimigos. É fácil amar um inimigo? É fácil a gente amar aquela pessoa a qual nos magoou? Mas aí nós temos que refletir o amor de Cristo por cada um de nós. O exemplo dele no momento da sua morte na cruz, que ele perdoou todos aqueles que lhe tinham ferido. E ele perdoou por amor. E ainda disse que eles não sabiam o que fazer. E aí nós vamos ver, diante do que a gente está falando aqui, debatendo, que Deus, Ele é misericordioso conosco, mesmo diante das nossas infidelidades, entendendo a nossa humanidade. E lá no livro de Oséias, ainda no Antigo Testamento, vai falar do amor incansável de Deus
por nós, ele prevalecerá. Lá no capítulo 11 em diante vai dizer assim: Israel era ainda criança e eu já o amava, e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais os chamei, mais se afastaram. Ofereceram sacrifícios a Baal e queimaram ofertas aos ídolos. Eu, entretanto, ensinava Efraim a andar. Tomavam-o nos meus braços, mas não compreenderam que eu cuidava deles. Segurava-os com laços humanos, com laços de amor. Fui para eles como que tira da boca uma rédea, e lhes dei alimento. Ele voltará para o Egito, e o assírio será o seu rei, porque não quiseram voltar-se para mim. A espada devastará as suas cidades, destruirá seus filhos. Recolherão assim o fruto de suas obras. Meu povo é inclinado a separar-se de mim. Convidam-no a subir para o Altíssimo, mas ninguém procura elevar-se. Vamos parar por aqui. Olha só como nós somos infiéis a Deus. Mas Deus vem sempre dizer, apesar da infidelidade, eu estou sempre buscando, estou trazendo eles para perto de mim, estou convidando num ato de amor e caridade. É porque muitas vezes nós não conseguimos compreender o amor de Deus nas nossas vidas. E para a gente fazer uma caridade ao nosso próximo, amá-lo como deve ser, nós precisamos também entender o amor de Deus, deixar Deus agir na nossa vida, deixar que esse Espírito Santo nos encharque com esse grande amor para poder a gente ser caritativo, amoroso como o outro. Como você dizia, é fácil amar os nossos inimigos? É muito fácil a gente gostar de quem gosta da gente, amar. Porque aquela pessoa também está dando aquilo que a gente quer. Mas quando a gente recebe pedradas, vamos dizer assim, a gente tem a tendência de retribuir da mesma forma. Mas não é essa, e não é esse o pedido de Deus para nós. E Jesus vai retificar isso, ama os seus inimigos. E a gente precisa ir trabalhando dentro de nós a ideia de ser pessoas amáveis, mais flexíveis. Vamos dizer assim, contar até 3, né, na hora de reagir a uma situação que nos desagrada. Para quê? Para que a gente seja exemplo nesse mundo. Porque se agir com violência, com truculência, melhorasse as coisas, a gente via que países aí, mundo afora, viviam no paraíso. Não é bem assim, né? A gente tem que pagar o amor, a falta de perdão com o amor, e não com a... E justamente, Hermano, lá na palavra, lá em 1 João 4,19, ele vem justamente nos falar sobre isso. Devemos amar como filhos de Deus, e não como escravos por medo, ou como mercenários, em busca de recompensa. Pois precisamos responder ao amor daquele que nos amou primeiro. Então nós temos que seguir o exemplo de Deus, o exemplo de Jesus Cristo, que nós devemos amar da mesma forma que Ele nos ama. Ele, como nós já falamos, Ele que mesmo diante de todo o sofrimento, mesmo diante de todas as insultações, diante de todo o mal que fizeram a Ele, mas Ele em nenhum momento deixou de amar o seu próximo e deixou de nos dar exemplo de seguir os seus passos, de viver o amor e a caridade. Nós precisamos compreender que Cristo é amor e que esse amor, ele é a base da nossa caminhada, que esse amor, ele nos leva a sermos pessoas caridosas. O que são pessoas caridosas? É como nós já falamos, não são aquelas pessoas que vivem apenas para doar bens materiais, mas sim aquela pessoa que está disposta a se desprender do que é seu para viver junto ao próximo, para levar uma palavra até o próximo, para realmente acolher sem julgar. Como você já falou, o próprio Cristo, ele acolheu aquela prostituta sem olhar os seus erros. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para dizer quem está certo ou quem está errado? Se eu sou uma mera pecadora igual a todos que convivem aqui na terra. Então nós temos que compreender que nós somos fruto desse amor e que a gente precisa realmente viver essa caridade dia a dia. Eu fiquei aqui pensando enquanto você falava, eu lembrava de Nossa Senhora, né? Se a gente for olhar a simplicidade de Nossa Senhora, como que ela agia
a gente começar a perceber e tentar fazer na nossa vida algo parecido, vai ser diferente. Todo mundo conhece a história, ontem foi o dia da Assunção de Nossa Senhora, né? É por isso que eu lembrei também disso. Hoje a igreja celebrou isso. Então, Nossa Senhora, quando recebeu o anúncio do anjo que estava grávida, ela também soube que a sua prima estava grávida. E o que é que Maria fez? Ela caminhou por vários dias naquele deserto até ir lá na casa de Isabel. E também imagino que Nossa Senhora não imaginava de receber aquele elogio que recebeu de Santa Isabel. Ela foi simplesmente para prestar um ato de amor, a caridade à sua prima que necessitava. Na simplicidade de Maria. Saiu para fazer aquilo que Deus pede de nós. Ajudar ao próximo desinteressadamente. Porque a caridade é aquilo que nós fazemos desinteressado. Tem gente aí que faz, que doa o que tem, porque tem até sobrando, e sai se prevalecendo, ou dá porque não tem o que fazer com aquilo que está dando. E isso não é caridade. Caridade é a gente se dispor, é sentir compaixão, é entrar no sofrimento do outro e fazer a coisa acontecer na vida dela. Alguma mudança tem que ser feita através da nossa ação na vida dessa pessoa. Não é doar porque eu não preciso disso, ou porque tenho sobrando, ou porque eu quero aparecer. A caridade é um ato de amor, de caridade, de compaixão para com a outra pessoa. E São Paulo vem justamente nos falar sobre isso lá na primeira carta de Coríntios, né? Onde ele traçou, ele fez uma análise realmente sobre a caridade, onde ele diz: a caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então aqui ele vem já nos faz, como é que a gente pode dizer? Já vem nos traduzindo o significado do verdadeiro amor, né? Que nós temos que ser prestativos, que foi o que Maria fez. Maria, ela foi prestativa. Maria, ela compreendeu e sentiu-se em seu coração a necessidade de ir até a sua prima, porque ela sabia das condições da prima daquela época, ela sabia das dificuldades que ela estaria passando. Então, ela se desprendeu da vida dela naquele momento para ir ser prestativa ao próximo. A gente sempre fala que Maria é um dos nossos maiores exemplos de fé, de perseverança e de amor. E esse amor é justamente essa caridade que busca ajudar o seu próximo e que não se irrita, que não guarda rancor, né? E ela se alegrou, né? Quando Maria escutou a fala da sua prima Isabel, ela se alegrou com tudo aquilo. Então, esse amor justamente ele vem transformar tudo isso. Quando a gente fala que não devemos esperar nada em troca, quando refazemos as nossas ações, mas a alegria, ela já é a nossa maior recompensa. Porque a alegria que nós sentimos dentro do nosso coração em ajudar o próximo, só sabe quem vive. Não é assim? A gente sabe que essa alegria ela vem despertando em nós ainda mais o desejo, a vontade, o amor de estar junto ao próximo, de fazer mais pelo próximo. Eu gostaria de voltar um pouco ainda no Antigo Testamento, mas eu lembrar de Nossa Senhora antes disso, né? Mesmo depois de tudo consumado, que Jesus subiu ao céu, que Nossa Senhora teve sua dormição, essa que a igreja fala, né? Então Nossa Senhora diz à igreja que ela não morreu, porque ela não precisava passar pelo crivo da morte. Ela adormeceu. E os anjos do céu vieram, junto com seu filho Jesus, e o levaram em corpo e alma. Pela santidade, por tudo aquilo que ela deu nessa terra, em obediência a Deus. Mas depois de tudo isso, olha quanta caridade Nossa Senhora tem prestado à humanidade nas suas aparições. Veio, pediu para que nós rezássemos o texto
E quem a obedeceu, viu a graça acontecer. Porque Nossa Senhora, lá do alto, ela viu a necessidade dos seus filhos aqui na terra. E veio, apareceu a pessoas até inocentes, como nós vimos em Fátima, em Lourdes, para a graça de Deus acontecer. É a de caridade para conosco. A gente poderia até entender a intercessão que ela faz ao seu filho em nosso favor como um ato de caridade, um ato de amor por nós. Essa mulher nos ama com amor incondicional também. Nós não somos capazes de medir o amor que Nossa Senhora tem por nós. E nós precisamos amar Nossa Senhora também com muito afinco, porque ela merece. Ai daquele filho que não ama a sua mãe, né? Então a gente precisa amar a Nossa Senhora. E aí, o Senhor vem nos falar que Ele é misericordioso mesmo quando nos castiga. Lá no livro de Osés vem dizer isso. Porque o pai só reprime o filho porque ele ama. E o Senhor, Deus, é desse jeito. E Ele vem dizer assim: volta, Israel, ao Senhor teu Deus. É como se dissesse para mim: volta, Germano, para mim, para eu que sou seu Deus. Volta, Thelma, volta você que está nos ouvindo, volta para Deus, porque eu sou teu Deus. Se a gente for ler a Bíblia direito, nos lugares que tem essa palavra diz assim: volte, fulano, para Deus, volta, Germano, ao Senhor teu Deus, porque foi teu pecado que te fez cair. Uni-vos das palavras de súplica e voltai ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa todos os nossos pecados, acolhei-nos favoravelmente. Queremos oferecer em sacrifício a homenagem de nossos lábios. O assírio não nos salvará. Não mais montaremos nossos cavalos e não mais teremos como Deus obra alguma de nossas mãos, porque só junto de vós encontra o órfão compaixão. Curarei a sua infidelidade, diz o Senhor. Mesmo nós sendo infiéis, mesmo Deus nos castigando, Ele nos cura. Amá-lo-ei de todo o meu coração, porque minha cólera apartou-se deles. Então Deus, vendo a nossa enfermidade, vendo a nossa pequenez e vendo a nossa infidelidade, nos castiga, mas Ele nos ama. Só nos castiga em alguns momentos porque Ele nos ama. Mas que castigos são esses? A gente pode pensar em tantas coisas, né? E a gente muitas vezes, Deus não nos castiga. Mas o castigo que a gente pode entender aqui é a nossa desobediência, não é? As nossas ações, porque toda ação ela tem uma reação. Não é Deus que vai chegar e fazer com que eu caia. Eu caio porque eu desobedeci. E Deus vem dizer: volta para mim, o teu pecado foi quem fez com que se afastasse. E completando, Ele diz assim: serei para Israel como um orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará raízes como o álamo. Seus galhos estremecerão ao longe, sua opulência igualará a da oliveira, e seu perfume será como o odor do Líbano. Os de Efraim virão sentar-se à sua sombra, cultivarão o trigo, crescerão com a vinha, e serão famosos como o vinho do Líbano. Que terá ainda Efraim de comum com os ídolos? Eu mesmo os afligis, torná-lo-ei feliz. Eu sou como o cipreste sempre verde, graças a mim é que produzis frutos. Então, graças a Deus é que, apesar de todas as nossas quedas, nós produzimos frutos se nós atendemos esse primeiro chamado aqui, voltar para Ele e entender que foi o nosso pecado que nos fez cair. Não foi Deus que nos castigou unicamente, foi as nossas faltas. Mas mesmo sendo pecadores, sendo nós faltosos com Deus, Ele nos ama e está pronto a estender a sua mão e nos levantar. Isso é um ato de amor e de caridade de Deus para conosco. E Ele vem justamente nos confirmar isso aqui no catecismo, onde Ele diz: a caridade tem como frutos a alegria, a paz e a misericórdia, e exige a beneficência, a correção fraterna. É benevolência, suscita a reciprocidade, é desinteressada e liberal, é amizade e comunhão. Então, como você falou, quando a gente fala Deus castiga, mas esse castigo não é um castigo que vai maltratar, não é um castigo de nos
derrotar, mas é a forma de nos exigir para que a gente tenha mais interesse, para que a gente busque mais estar de acordo com os desígnios, de acordo com a palavra dele, né? Da gente realmente compreender que é necessário passarmos por correção, que é necessário a gente passar por essas correções para que a gente possa aprender a viver esses frutos, que é a alegria, a paz e a misericórdia. Que a gente aprender a viver realmente nessa benevolência da reciprocidade, da gente buscar tudo aquilo que nós temos no nosso coração de amor e transformá-la em reciprocidade ao próximo. Né? E o que é mais bonito, Germano, quando a gente vai lá para a carta de Coríntios, onde ele diz que a caridade é superior a todas as virtudes, ou seja, que o amor ele é superior a todas as virtudes. É a primeira das virtudes teologais. Elas permanecem fé, esperança e caridade. Estas três coisas, porém, a maior dela é a caridade, é o amor, né? É o exercício de todas as virtudes. É onde a gente realmente deve buscar uma fonte de prática cristã. Essa caridade ela nos assegura e ela nos purifica na capacidade humana de amar. Então, quando a gente se eleva a essa perfeição sobrenatural do amor divino, nós precisamos compreender esse significado desta palavra caridade, enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, enquanto servos da igreja. A gente precisa compreender que caridade é algo muito além do sobrenatural que nós compreendemos aqui na Terra. Essa caridade é algo que transforma, é algo que restaura, é algo que traz esses frutos, como ele bem diz aqui, esse fruto da alegria, esse fruto da paz. E ele é misericordioso, porque Deus é misericórdia. Você falou uma coisa interessante agora há pouco, que a gente se sente tão bem quando a gente faz o bem ao outro, né? Que fazer o bem é um ato de caridade. A gente fica feliz. Eu, particularmente, me sinto muito bem, que é muito melhor a gente fazer, é claro que nós precisamos também que o outro nos faça o bem, mas é muito melhor a gente ter condições de fazer, sem desejar que o outro sempre esteja precisando, lógico, do que a gente precisar. Porque as pessoas que normalmente precisam, elas se sentem nada, né? Se sentem humilhadas. Às vezes vem pedir as coisas e a gente muitas vezes não quer oferecer para aquelas pessoas o que elas necessitam. Como ele sempre falou, elas necessitam do alimento, precisam de alguma coisa, precisam, mas precisam também de ser ouvidas. E a gente se sente tão bem quando alguém nos agradece porque a gente o serviu, seja com um bem material, seja com aquilo que ela precisa de ouvir. Hoje eu ouvia no texto, né, o depoimento de Maiara. Ela está precisando de ouvir, né? Estou falando isso aqui porque eu acho que ela não vai se sentir mal por isso. Como tantas outras pessoas. A mãe do menino que faleceu ontem, certamente está precisando de um ombro amigo. Isso é caridade, como Nossa Senhora fez. E muitas vezes se recusa a isso. E a gente precisa, em nós, como cristãos, filhos de Deus, trabalhar em nós o ato de amar, o ato de fazer caridade. Ser caritativo, a gente é até chato ficar repetindo isso nesse estudo, mas não é só doar o que as pessoas precisam, mas é se doar para a pessoa. Essa é a palavra, é se doar. Porque doar algo pega lá da cá, mas se doar é muito mais difícil. E era o que Jesus fazia, ele se doava. Quantos leprosos Jesus não abraçou, que eram excomungados? Eles colocavam um chocalho no pescoço dos leprosos da época, para onde ele andasse, fazer barulho e ninguém chegar perto, não era? Mas Jesus fez o contrário, ele se doou, ele não teve medo de ser contaminado por aquela lepra, ele abraçou aquelas pessoas, fazendo assim, mostrando para nós, ilustrando para nós esse ato de amor e de caridade, que nós temos que ter, principalmente para os mais necessitados. Porque os mais necessitados, os excluídos que ninguém ouve, é os que a gente precisa dar ouvidos. Nós temos um grande testemunho, né, que é a irmã Dulce. Sim. Sinal de amor. A irmã Dulce, ela refletiu para cada um de nós
o verdadeiro significado dessa palavra caridade, o verdadeiro significado dessa transformação de amor, como nos diz Santo Agostinho. Ele diz que a finalidade de todas as nossas obras é o amor. Este é o fim. E para alcançá-lo, que correremos é para que ele corremos uma vez chegando e nele que repousaremos. Então, irmã Dulce, ela fez justamente a gente compreender e abrir os nossos olhos o quanto nós ainda somos falhos enquanto cristãos, como nós somos fracos de não ter coragem de estender a nossa mão para aqueles que realmente precisam. Ela que tanto acolheu aquelas pessoas que estavam excluídas da comunidade, aquelas pessoas que ninguém tinha coragem de estender a mão, mas ela foi lá e estendeu a mão sem medo nenhum. Ela fez o que o próprio Cristo nos ensinou. E eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um testemunho muito bonito de uma senhora que ela é do interior do Amazonas. O nome dela, ela é conhecida como Tia Socorro. E o testemunho de vida dela, Germana, é muito bonito. Ela foi uma mulher que sofreu, ela foi uma mulher que foi obrigada a casar ainda aos 11 anos de idade com um homem que ela não amava. Ela foi espancada, ela foi violentada pelo esposo. Ela o deixou e ela foi morar na rua. E quando ela foi morar na rua, ela viu a realidade daquelas pessoas. E ela fez uma promessa a ela mesma, que iria sair daquela vida e que quando ela saísse, ela iria abrir uma casa de acolhimento. E dentro da simplicidade dela, porque muitas vezes a gente diz, eu não posso ajudar o próximo porque eu não tenho recurso. E essa Tia Socorro, ela não tinha recurso nenhum, mas ela acolheu mais de 300 pessoas. Ela não tinha medo das doenças que essas pessoas traziam. Ela não tinha medo de dar a mão ao próximo. Então, é isso que a gente precisa aprender, é não ter medo, é a gente viver realmente esse amor, é a gente realmente olhar para o próximo e entender que ele precisa da nossa ajuda. E que se Deus está nos dando a capacidade e as condições de estar próximo àquelas pessoas, que a gente não tenha medo, que a gente compreenda e abra o nosso coração para realmente fazer esse amor se transformar, esse amor se multiplicar. Porque no momento que a gente ajuda o próximo, aquele próximo ele já irá transformar tudo aquilo que fizeram por ele em amor, em doação. Para se sentir útil essa pessoa, né? Isso. Então, assim, a gente precisa compreender e se desprender do que é nosso para ajudar o próximo. E se nós entendêssemos o quanto essa ajuda, esse apoio, esse aconselhamento faz bem, porque aquela pessoa a qual ela é ajudada, o propósito dela é retribuir, é fazer pelo próximo tudo aquilo que fizeram por ela, né? E o próprio catecismo ele nos define justamente nesse sentido, que ele diz que a finalidade de tudo são as obras, e essa obra é amor. Então nós, enquanto cristãos, precisamos compreender o verdadeiro significado de amar e temos que crer, né? Nós temos que crer que Jesus é amor e é um amor que não se cansa. Jesus, o próprio Deus, ele não se cansa em nenhum momento de nos amar. Ele nos reconhece e nós queremos justamente buscar adentrar o reino dos céus. Mas para adentrarmos ao reino do céu, nós precisamos compreender essa correspondência da caridade. E é por isso que nós suplicamos, acendei em nossas almas, né? Que essa chama da caridade, ela venha realmente adentrar os nossos corações, que ela venha realmente fazendo sentido desta palavra, que eu, enquanto cristão, que eu compreenda o significado da palavra caridade, o significado da palavra amor, para que assim eu possa ser um cristão melhor, um cristão que está mais próximo daquelas pessoas que tanto precisam da nossa palavra e que precisam não da nossa palavra, mas da palavra de Deus. Porque quando nós buscamos ir até
essas famílias, essas pessoas que estão precisando de uma palavra, é porque o Senhor nos orienta. É porque o Espírito Santo de Deus vem e nos conduz aí até lá. Não são obras nossas, são obras do Senhor. Com certeza. E por fim, a gente vai encerrando nossos vídeos aqui um pouco, e aí a gente tem o conceito do que realmente é caridade, além de tudo que a gente já falou aqui. Caridade é o amor a Deus e ao próximo. Então, em primeiro lugar, a caridade é o amor a Deus, porque se nós não tivermos amor a Deus, também não teremos amor ao próximo. O próprio Jesus nos disse: é mentiroso o homem que diz que me ama se não ama o próximo que está perto, né? Ama a Deus que não vê e ama o próximo que vê. Então essa pessoa é mentirosa. Então a caridade é Deus, é o amor a Deus e ao próximo. E a caridade nos dá disposição para ajudar o próximo, uma tendência natural para ajudar alguém que está numa situação desfavorável. É uma pessoa benevolente e piedosa. Então nós temos que ter isso dentro de nós, ser piedoso. Caridade se faz através do amor a Deus e ao próximo. E isso nos leva a ser benevolente e piedoso para com aqueles que precisam, com aqueles que estão numa situação desfavorável, como já citou aqui. A gente tem na nossa cidade tantas pessoas que a gente nem conhece, que precisam do nosso apoio espiritual, das nossas orações, e precisam também de algo material, que às vezes a gente não tem em casa, mas se a gente sair por ali conversando com os nossos amigos, a gente consegue. Era assim que Madre Teresa de Calcutá fazia, que a irmã Dulce fazia. Ela não tinha nada material, mas ela conseguia convencer as pessoas de que alguém estava precisando. Ia lá com amor, com doçura, muitas vezes foi achincalhada, mas não desistiu por amor a Deus e ao próximo. Porque quem ama ao próximo, ama a Deus. E aí, temos assim para entender o que é piedade. Então, piedade é sentir compaixão pelo sofrimento alheio. Não é dó, porque dó é um sentimento de repugnância que a gente tem pelo outro. Mas a piedade é um sentimento onde a gente entra no sofrimento do outro, se compadece e faz um esforço para ajudá-lo, para amenizar aquele sofrimento. E aqui eu abro um parênteses para dizer que a gente não consegue, resolver a situação do mundo. Claro que não. A gente pode ajudar as pessoas a sofrerem menos. E a gente também não pode carregar os problemas das pessoas. A gente pode ajudar a resolver. Por amor a Deus e àqueles que estão ao nosso redor. Então, sejamos caritativos, sejamos pessoas que amam, que têm compaixão pelo outro, que procura, na medida do possível, ser perfeito aos olhos de Deus. Porque não adianta ser perfeito aos olhos dos homens, é Deus que tem que ver a nossa perfeição. Como diz São Paulo, a nossa ciência é parcial. Ainda lá no versículo, no capítulo 13 de Coríntios, continuando, onde ele fala da excelência da caridade. A nossa ciência é parcial e a nossa profecia é imperfeita. O imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Olha, isso para dizer que muitas vezes nós somos infantis na nossa fé. E a gente precisa amadurecer na nossa fé, já que estamos falando das virtudes teologais, ter esperança em Deus, que nunca nos desampara, para viver esta grande obra de caridade da nossa vida. É assim que nós devemos proceder e pedir a Deus forças, nos espelhar em Nossa Senhora, a Mãe de Deus, que tanto nos ensina a ser caridosos e amorosos para com os outros. Para concluirmos, irmãos, esse momento de hoje, esse estudo, lá na carta de João, Jesus vai nos falar justamente isso, onde ele diz: eu dou a vocês um mandamento novo, amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Vocês devem se amar uns aos outros. Se vocês tiverem amor um para com os outros, todos reconhecerão que vocês são meus discípulos. Então aqui ele nos dá o maior mandamento, que é amar uns aos outros. E é esse amor que nós devemos buscar transformar. É esse amor que nós devemos buscar levar até aqueles que estão precisando. Então você aí que está nos ouvindo,
você que está a acompanhar o nosso canal, não deixe de buscar fazer os estudos no Catecismo da Igreja Católica. Busque estudar a palavra. O Catecismo, então, o próprio Jesus ele vem nos dar um mandamento, que é o mandamento do amor, que devemos amar uns aos outros. E ele ainda vem nos dizer: assim como meu Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeci aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu disse isso a vocês, para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então essa passagem de João vem justamente fechar tudo aquilo que o Catecismo nos ensina, o verdadeiro significado da palavra caridade, o verdadeiro significado da palavra amor. Então que vocês busquem, a vocês que estão acompanhando o nosso canal do YouTube, busquem estudar o Catecismo da Igreja, busquem estudar a palavra de Deus e busquem compreender o significado dessas virtudes, o significado da fé, o significado da esperança e o significado da caridade, como a própria carta lá do Coríntios diz, que é a maior de todas. E o amor, ele é o maior de todos. E o próprio Cristo nos confirma isso, quando ele diz que a nossa alegria será completa no momento em que vivenciarmos o amor e a caridade. Então, encerrando o nosso momento, só pedir a você que nos ouve, que compartilha o nosso canal, vive essa experiência de transformação na sua vida através da palavra de Deus, divulgue para os seus amigos, para os seus parentes, tire um tempinho para nos ouvir, como o Teodoro já falou, estude, debruce-se na palavra de Deus, estude a Bíblia, que você verá como sua vida será transformada. E aqui eu deixo o meu agradecimento, nosso agradecimento, e até o próximo estudo que em breve estaremos divulgando.